Vamos ler a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 11, o versículo 15, diz assim: E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, e trovões e terremotos, e grande saraiva. Amém. Ó Senhor, nós estamos diante de Ti outra vez, diante da Tua palavra e diante da Tua igreja. Dá-nos o Teu favor, Senhor, a alegria da Tua presença e da Tua bênção. Oramos assim para o nosso bem, para o bem desta igreja e para a glória e o louvor de Cristo Jesus. Amém e amém. Aqui um novo cenário se abre. O texto diz: tocou o anjo a sétima trombeta, e os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Os irmãos lembram que nós já lemos o Salmo 2, que diz que os reis da terra e os príncipes, eles se uniram contra o Senhor e contra o seu ungido. E quem está atento às coisas que acontecem à sua volta, sabem que frequentemente as leis, elas são feitas para tentar barrar o avanço do reino de Deus. Ninguém pense que a legislação de um país, de uma nação, de uma cidade como a nossa, ela chegou onde chegou acidentalmente. Eu tenho me ausentado bastante do meio político, porque parece para mim que uma parte da igreja não entende que aquilo que os vereadores fazem toca diretamente a sua fé. Se uma igreja em um bairro de Londrina quisesse obedecer à lei municipal, ela não poderia existir. Olha que curioso isso, porque a nossa legislação exige, por exemplo, que a igreja tenha um estacionamento, e não pode combinar com o vizinho de usar o pátio. Tem que ser uma empresa de estacionamento. Aonde em Londrina tem empresa de estacionamento nos bairros? Isso é para dar só um exemplo. Mas a igreja não entende que ela votou naquele vereador, e aquele vereador, em vez de trabalhar a favor da igreja, ele legisla contra a igreja. E eu poderia aqui falar de N situações, porque conheço, já militei, já estive lá. Mas eu só quero ilustrar, para que a gente entenda que o Salmo 2, quando diz os reis da terra, os seus príncipes, eles se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. E por enquanto parece que eles estão ganhando. Eu poderia falar aqui de Londrina, de grandes igrejas da nossa cidade que foram fechadas.
Se depois do culto você quiser saber, venha me perguntar, eu vou te dizer o nome e o endereço. Você vai dizer, como que é possível uma igreja tão poderosa, uma denominação tão poderosa, que tem até vereadores na Câmara? Você vai dizer, como que é possível? A palavra de Deus diz, os reis, os príncipes, eles se uniram contra Deus e o seu Cristo. Esses dias alguém estava dizendo que agora tem uma legislação que proíbe que se faça ruído nos carros, que aquele som poderoso que você já viu nos sinaleiros e na rua, que aquilo é proibido. Você já viu alguém ser preso por causa daquilo, ser multado? Mas igreja, se passar das 10 horas. Então a pessoa inocente acha que é contra o barulho. Não é contra o barulho, é contra a igreja. Tem cidades que a igreja católica, veja que só uma igreja que tem um lastro histórico, político, econômico, não pode mais fazer soar o sino. Você já ouviu falar disso? Não pode mais ter um sino badalando as horas. E agora, esses dias, eu vi um pastor do interior do Brasil dizendo, gente, a igreja tem que acordar, porque não pode mais fazer campanha evangelística aqui no nosso estado, porque foi classificado como assédio religioso. Irmãos, eles estão ganhando, parece mesmo que eles estão ganhando. Aleluia. Mas aqui tocará a 7ª trombeta, e os reinos do mundo vão ser do Senhor e do seu Cristo. Aleluia! Bendito seja o nome maravilhoso do nosso Deus. Eu oro, e hoje orei novamente, e no meu coração eu desejo ardentemente que cada crente, entendendo a palavra, se alegre, que não seja necessário enxertar nada, não acho necessidade de trazer nenhum assunto diferente. A palavra por si só, ela tem uma promessa maravilhosa. Um dia os reinos deste mundo serão do nosso Deus e do seu Filho Jesus, e nós fazemos parte disso. Eu faço parte disso. Quando eu leio isso, o meu coração se alegra. E o profeta Daniel, ele diz que quando isso acontecer, esse é o único reino, o reino de Cristo, o único que nunca passará e que nunca será jamais destruído. Eu chamei a atenção dos irmãos, repita. Assim como o Deuteronômio é uma repetição da lei, assim como em Daniel nós vimos as visões se sucedendo e elas se replicam, alternam seus ícones, mas a mensagem é a mesma, para trazer clareza, para trazer profundidade. Aqui no versículo 19 nós temos um fechamento do livro de Apocalipse. É bom que isso fique bem claro. Aqui seria uma primeira grande divisão do livro. Se Apocalipse terminasse aqui, a revelação estaria pronta, mas o Senhor vai expandir depois essa revelação. Assim como Ele fez em Deuteronômio, assim como fez em Daniel, Ele fará aqui também. O toque da 7ª trombeta anuncia o esmagamento da rebelião. Para o justo, para o reto, é motivo de grande alegria, é motivo de se ajoelhar e dizer: eu quero. Senhor, eu sei que o teu reino está chegando, eu faço parte dele, eu faço parte desse reino que nunca passará. O Senhor Jesus, Ele venceu no seu ministério terreno, Ele venceu na tentação no deserto, o Senhor Jesus venceu a morte. Eu tive a alegria de entrar no sepulcro do Senhor, porque o sepulcro está vazio. Nós fomos ver o lugar onde está o rei Davi, mas a urna está fechada. Mas se você vai ao lugar onde o Senhor esteve sepultado, não tem nada lá, porque Ele ressuscitou.
Ele venceu a morte. O apóstolo Paulo escreve: ó morte, onde está a tua vitória? Porque parece que com a morte findam-se as esperanças, com a morte findam-se a alegria, finda-se o gozo, finda-se a vida, mas a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus diz que para Deus todos vivem, e para aquele que é salvo, a morte é só uma passagem. Aleluia! O Senhor, Ele venceu a morte, e Ele está assentado à direita do Pai. E como se fosse pouco, a Escritura diz que Ele intercede por nós. Agora vejam que interessante. O texto diz assim: tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes. Eles celebravam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Deus e do seu Cristo. Esse era o motivo da alegria. Se alguém perguntar para você por que você é feliz, por que você é alegre, é porque os reinos do mundo vieram a ser do nosso Deus e do seu Cristo, e eu faço parte desse reino que nunca passará. Aleluia. Irmãos, esta fala sobre o Pai e o Filho unidos, ela está presente em todo o Apocalipse. E o Senhor Jesus, na sua oração, Ele disse: Pai, assim como eu estou em Ti, e Tu estás em mim, que eles estejam em nós, e que eles sejam perfeitos em unidade. Irmãos, observem que às vezes nós parecemos parente. Você já teve essa impressão alguma vez? A gente é tão próximo das pessoas da igreja, nós somos tão ligados às pessoas da igreja. A paz no nosso coração. Nós somos parte de uma mesma família. E nós ainda não somos perfeitos em unidade. Mas a revelação que temos das Escrituras é que aquele que começou em nós a boa obra, Ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Não haverá desconfiança no nosso coração, não haverá pensamento ruim, não haverá inveja, não haverá qualquer vício, porque nós seremos perfeitos em unidade. Aleluia! Glórias a Deus. Quando nós olhamos o capítulo 5 de Apocalipse, há uma festa no céu, há uma celebração. E agora aqui diz: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará até quando? Para todos sempre. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz que nós estaremos também para sempre com o Senhor. Irmãos, a nossa mente nem comporta isso, você concorda comigo? A nossa mente, ela não consegue apreender algo eterno. Nós ficamos às vezes até em conflito. O que seria viver para sempre? Porque na nossa concepção, na nossa ideia de vida, está a gestação, o nascimento, a infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta, a velhice e a morte. Mas aqui a Escritura diz que não, que nós estaremos para sempre com o Senhor. Não haverá despedida, não haverá morte, não haverá doença, não haverá privação, não haverá vergonha, não haverá escassez. Aleluia, sempre em paz, sempre alegre, sempre feliz. Eu sei que olhando para mim aqui há pessoas que já estiveram angustiadas. Quem sabe alguém aqui está agora angustiado. E nós olhamos, a pessoa parece que está bem. Alguns até tiveram tempo de tomar banho para vir à igreja, outros não conseguiram, saíram rápido do seu trabalho, mas deu uma ajeitada. Então nós olhamos externamente, parece que está bem, mas é possível que agora estejam aqui pessoas angustiadas, aflitas,
há um tema que perturba o seu coração, que rouba a sua paz, eu quero te dizer, chegará o dia em que os reinos do mundo serão do nosso Deus e do seu Cristo. Ele reinará para sempre. Eu estarei lá. Quando você chegar lá, me procure. Aleluia! Todas essas angústias serão passadas. As aflições, os medos, as perturbações, os conflitos, tudo isso será uma coisa passada. Aleluia. Agora é interessante, irmãos, que no versículo 15 diz: tocou o sétimo anjo a trombeta e houve no céu grandes vozes. De quem? Quem são esses que levantaram grandes vozes? Como é possível? Se nós olharmos no versículo 16, diz que os 24 anciãos, eles também se prostraram e deram graças ao Senhor. Quando nós olhamos no capítulo 5, diz assim no versículo 8, que os 24 anciãos tinham harpas e salvas de ouro e cantavam, e depois que cantavam, todos cantaram. Se você olhar no capítulo 7, no versículo 9, diz assim: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. E versículo 10, que clamavam com grande voz. Vejam o seguinte, aonde que eu quero que você vá comigo na interpretação desse detalhe. É que volta e meia, na leitura de Apocalipse, nós encontramos que os seres viventes adoraram, iniciaram a adoração, depois os 24 anciãos, depois os anjos, depois todas as pessoas, é o que é dito. Você lendo verá e lembrará do que eu estou falando. É identificado quem é que começa a adoração. Os seres viventes iniciam a adoração, depois os 24 anciãos, depois os anjos, depois toda a criação. Os irmãos entenderam até aqui? Agora, nesse texto que nós acabamos de ler, é como se em algum momento daquela Assembleia Celestial houvesse essa consciência: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Deus. Então nem se sabe quem começou a adorar, foi uma explosão de glória, de louvor, de adoração, porque todos se alegraram, porque o reino, aleluia, é do nosso Deus. Aleluia. João olhando à sua volta, quem começou? Agora eu nem vi. Parece que eles estavam tão se segurando e não conseguiram se conter e começaram a adorar. Quem foi que começou? Sei lá. Houve uma explosão de louvor. Os irmãos conseguem imaginar que alegria é essa? Que felicidade, que vitória, que prazer. Aleluia. Você vai dizer para a sua alma: oh, minha alma, valeu a pena. Nós chegamos. Valeu a pena, minha alma. Nós chegamos, estamos no céu, estamos na glória de Deus. Nunca mais tristeza, nunca mais pecado, nunca derrota, nunca enfermidade. Nós chegamos. Você já esteve numa festa linda? Você já foi a uma recepção maravilhosa alguma vez? E você bateu na pessoa do lado e falou: oh, onde é que nós estamos aqui? Agora imagine no céu. Você vai encontrar os seus irmãos em Cristo, pessoas aqui da Filadélfia, pessoas de outras igrejas. Você dirá: que alegria, nós chegamos. Olhar para o seu marido, para a sua esposa: chegamos, meu filho, chegamos, aleluia. É disso que o texto trata. Houve grandes vozes de quem não sei. Alguém começou a adorar, ninguém mais segurou, todos adorando o Senhor e dizendo: oh, os reinos vieram a ser do nosso Deus. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. O outro motivo que eles deram graças, no versículo 17: ó Senhor, nós te damos graças, porque tomaste o teu grande poder e reinaste.
Irmãos, eu não acredito que haja um crente que nunca lutou com Deus e falou: o Senhor não se importa, o Senhor não está vendo isso? Parece que se quer que o Senhor lance um raio, faça descer fogo do céu, e não é sobre o altar não. Mas Deus tem um tempo para todas as coisas, e agora chegou o tempo. Eles falaram: graças nós te damos, ó Senhor, porque tomaste o teu grande poder. Aleluia, não é coisa nova, o poder já é de Deus. Finalmente tomaste o teu grande poder e reinaste, nós te damos graça. Era isso que nós estávamos esperando, foi por isso que esperamos toda a nossa vida. Aleluia, glória a Deus pela sua vida. Que as coisas têm andado errado, não têm dado certo. Quantas frustrações, quantas orações não respondidas. E você permanece fiel. Você está como Jó. Você está dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Um dia Ele se levantará sobre a terra, e os meus olhos, não outros, verão a Deus. Aleluia. Fique fiel, vale a pena. Aleluia. O reino é do nosso Deus, o poder é do nosso Deus. E um dia Ele se levantará e pegará todo o seu poder e reinará. Aleluia. Glórias a Deus. Agora, olha uma coisa. Venha para o capítulo 8, versículo 13, por favor. Diz assim: e olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai. Quantos ais? 3. Tem uma tradução que diz uma águia voando no céu. A ideia é a mesma, tá? Ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos, que ainda hão de tocar. Agora veja no capítulo 9, o versículo 12. Diz assim: passado é já um ai. Você lembra da 5ª trombeta? Terrível. Quem não esteve, pode ler na sua casa. Terrível. A palavra de Deus diz: um ai já passou. No capítulo 11, o versículo 14, quando fala das 2 testemunhas. Volte seu olhar para cá um instante. Lembrando a igreja, se o Senhor viesse agora, o arrebatamento invisível. Se o Senhor viesse agora buscar a sua igreja, iniciaria neste mundo uma aliança. A besta faria uma aliança com as nações. Não vou entrar mais nesse assunto. Mas na metade da semana ela vai quebrar a aliança. E na primeira metade da semana, ou seja, durante 3 anos e meio, a igreja remanescente, o povo de Deus constituído dos cristãos gentios e também dos crentes judeus, serão cheios do Espírito Santo, vão operar sinais, prodígios, maravilha, mas quando der 3 anos e meio, vai haver uma disruptura, uma quebra de aliança, e os crentes vão ser mortos a rodo. Tá bem? É disso que trata o versículo 1 até o versículo 14 do capítulo 11. E aí diz assim no versículo 14: é passado o segundo ai. Notaram? Então essa grande tribulação é o segundo ai. E se você for ler o restante do livro, você não vai achar a expressão que indique o terceiro ai. Muitos intérpretes fazem suas leituras, mas o meu coração está em paz para dizer que do versículo 15 ao 19 é o terceiro ai. E nós já vamos entender por quê. Porque nós vamos estar em paz, nós vamos estar alegres, mas nem todos estarão em paz e nem todos
estarão alegres. Essa vinda do reino de Deus é uma resposta da oração. O Senhor Jesus ensinou a igreja a orar: venha o teu reino. É para os crentes orarem. O apóstolo Paulo também escreveu que a própria natureza geme e espera a manifestação dos filhos de Deus. E para ilustrar, eu falei sobre as ilhas Fiji, aquele arquipélago que virou as costas para Deus e entrou em terremotos, vulcões, cataclismos, todo tipo de convulsão da natureza, a ponto de os turistas não irem mais para lá, os rebanhos minguarem, os enxames diminuírem de volume e também os peixes diminuírem de tamanho, as frutas, os legumes, todos diminuíram. Quem tiver curiosidade, pode me pedir, eu mando o link para você. E quando eles estavam na sua miséria, voltaram-se para Deus. É maravilhosa aquela história, é real, é recente. E toda aquela nação se voltou para Deus. E houve paz na natureza. Os cardumes voltaram. Os frutos aumentou outra vez seu volume. Os turistas voltaram. E todos viram, foi Deus que fez isso. Foi o Senhor que fez isso. Quando vem o reino de Deus, a abundância de alegria, de paz, de comida, de veste. Aleluia. É maravilhosa a chegada do reino de Deus. Nós, irmãos, nós precisamos entender isso e orar para que o Senhor faça isso na nossa vida, dizer: Senhor, venha o teu reino. Ainda pode não vir sobre toda a cidade, sobre toda a nação, mas pode vir já sobre a minha casa. Que o Senhor multiplica o pão, o peixe, a farinha, o óleo, cura as enfermidades, dá paz ao coração. Amém, queridos? Essa já é uma vinda proléptica do reino de Deus. Aí diz assim no versículo 18: e iraram-se as nações, e veio a tua ira. Agora presta atenção. Lembra de Salmo 2. É só um versículo, há outros nas Escrituras. Os reinos da terra e os príncipes se uniram contra Deus e o seu ungido. Então diz: iraram-se as nações. Mas o que? Agora veio a tua ira. Alguns intérpretes chamam isso aqui de a lei de talião. Assim como você fez, te será feito. Você se levantou contra mim, se levantou contra o meu ungido. Agora eu me levanto contra ti e contra os teus reinos. É o tempo da vingança do nosso Deus. Irmãos, muitas pessoas falam de Deus e que Deus só é amor. Você já deve ter ouvido falar isso. Pessoas para quem alguém pode viver no pecado, no erro, toda sorte de perversidade, não tem problema nenhum, porque Deus é amor. Aqui diz que não. Aqui diz que os reinos se iraram, mas chegou o dia da ira do nosso Deus. Ele dará o pagamento. Diz assim: iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos. Muitas pessoas, por causa de problemas que eu não vou aqui pensar, suicidam, porque creem que suicidando terminam os problemas. Olha, eu quero dizer para você, se você suicidar, eu nunca mais vou te ver. Tá bem? Não vou entrar nesse mérito. Se você quiser, você vai achar na internet, nas redes sociais, até pastores, bispos, teólogos, dizendo que se você suicidar, você vai para o céu. Eu te digo não. Se você suicidar, eu nunca mais vou te ver. Mas não vou entrar nessa discussão com ninguém. Mas uma coisa é clara: o suicídio não resolve a vida de ninguém. Vai somente piorar a vida de quem fica, dos filhos e outras questões. Porque a palavra de Deus diz assim: e veio o tempo dos mortos para que sejam julgados. Em Lucas, no capítulo 20, versículo 38, o Senhor Jesus diz assim: não lestes
que o Senhor disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos, porque para Ele todos vivem. Não importa o que a pessoa faça, para Deus ela está viva. A pessoa morre para mim, ela morre para esta vida por um tempo, mas diante de Deus ela continua tão viva quanto sempre esteve. Então, em primeiro lugar, haverá a justiça de Deus. Que mais? O profeta Daniel diz no capítulo 12, no versículo 2 do seu livro: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para desprezo e vergonha eterna. O próprio Senhor Jesus disse que haveria aqueles nos últimos dias que procurariam doutores e mestres que falassem segundo a sua própria aspiração, segundo o seu próprio desejo. Então, às vezes a pessoa acredita numa doutrina antibíblica porque ela quer acreditar e acha que fazendo isso resolve a sua vida. E há ensinamento que diz que quando o homem morre, ele desaparece. Mas presta bem atenção, lá em Daniel capítulo 12, versículo 2, quando o profeta fala vida eterna e fala também morte, desprezo e vergonha eterna, ele usa a palavra olam, a palavra hebraica olam. E se você for pesquisar no Antigo Testamento, quando as Escrituras dizem que Deus é o Deus eterno, dizem que Deus é o Deus olam. Quando falam que a palavra é a palavra eterna, diz que é a palavra olam. Quando fala do Espírito de Deus, que é o Espírito eterno, fala que é o Espírito olam. E quando diz vergonha e desprezo eterno, é olam. Ou Deus não é eterno, nem a palavra não é eterna, nem o Espírito não é eterno, e então a morte e a vergonha e o desprezo não serão eternos. Ou Deus é eterno, o Espírito é eterno, a palavra é eterna, e a vergonha e o desprezo também serão eternos. Mas para quem é salvo, essa palavra não é de tristeza, ela é de alegria, porque daí a vida também é eterna. A alegria também é eterna, a vitória também é eterna. Aleluia! Glorificado seja o nome maravilhoso do nosso Deus. Há muitos anos, ministrando num congresso de jovens, eu e o grupo com que estávamos, nós levamos para aquela cidade onde íamos ministrar 20 prêmios. E dissemos que os jovens daquela igreja deveriam se organizar em grupos de 10, porque nós tínhamos 10 prêmios para o primeiro lugar, 10 prêmios para o segundo lugar. E quando terminou aquela tarde de domingo, as maratonas bíblicas, nós tínhamos levado para o primeiro lugar uma caneta de aço, uma caneta bonita. E como tinha pouco dinheiro, para o segundo lugar, nós compramos umas medalhas. Aqui quem já comprou medalha sabe que normalmente medalha é uma coisa barata. Mas deu tudo errado, irmãos. Porque quando terminou, vieram os primeiros colocados, 10 jovens, e nós demos para cada um uma caneta bonita. Eles guardaram a caneta. Mas quando chegaram ao segundo colocado, a hora que nós colocamos as primeiras medalhas, eu já vi isso aqui, deu tudo errado. Porque a medalha, ela pode não ter um valor monetário, ela tem um sentido, um significado de beleza, de honra, de glória. E aqueles 10 que eram no segundo lugar, foram enchendo o peito assim, e aquelas canetas desapareceram. Agora veja uma coisa, quando nós estivermos na glória de Deus, nós estaremos entre os vencedores, aleluia! E a palavra de Deus diz que nós vencemos por causa do testemunho e por causa do sangue de Cristo, aleluia! Que alegria!
eu faço parte dos que venceram pelo testemunho que dei no nome de Cristo e por causa do sangue de Cristo Jesus. Aleluia! Glórias a Deus. A palavra de Deus diz que os salvos ressuscitarão primeiro. Acontecerão 2 ressurreições. Abra sua Bíblia, por favor. Apocalipse capítulo 20, o versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, olha a palavra, reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele 1000 anos. Então haverá 2 ressurreições. A primeira para os salvos. Ela não é um evento único. Acontecerão durante algum tempo, mas é a primeira ressurreição. Aí depois do milênio, a segunda para os perdidos. O salvo ressuscitado, ele vai para o tribunal de Cristo. Se você souber que está no tribunal de Cristo, já pode começar a se alegrar, porque salvo você já está. Como se fosse pouco ser salvo, o Senhor ainda te dá um galardão pela sua obra, pelo seu ministério. Mas os desgraçados que despertarem no trono branco já estarão em pavor, porque sabem que estão perdidos. 2 ressurreições, tribunal de Cristo e o trono branco. Volte para o capítulo 11, por favor. Diz no versículo 18: chegou também o tempo de dares o galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Queridos irmãos, aqui há uma tríplice cisão. A primeira, os que servem a Deus. Aqui fala dos profetas, dos santos. Nós podemos entender ali como a liderança do povo de Deus e o povo de Deus, é isso. Então nós temos uma divisão principal entre os perdidos e os salvos. E entre os salvos, as lideranças e o povo. E vão receber um galardão. Mas chegou o tempo de dares o galardão. Os irmãos notaram por que eles começaram a glorificar? Quem começou? Não sei. Já estava todo mundo glorificando, uma festa. Porque é o tempo de receber o galardão, é o tempo da alegria. Eu gostei de participar da minha formatura. Que dia lindo, que barulheira, que festa, quanta música. Nós vestidos com uma roupa especial, um chapéu diferente que você nunca mais usa a vida inteira. Mas é maravilhoso, porque aquilo mostra um vencedor. Mas tudo isso é efêmero, irmãos, é passageiro, é transitório. Agora o Senhor nos dará um galardão para a eternidade. Aleluia! Chegou o tempo de dares o galardão aos profetas, aos teus servos, aos santos, que mais? A grandes e pequenos. Aqui não fala, irmãos, de adulto e criança, não é essa a ideia. É de pessoas que são grandes no reino. Nós poderíamos falar de grandes homens de Deus do século passado. Pense em Billy Graham, que testemunho maravilhoso. Até os presidentes tinham ele como conselheiro. Até os ímpios que não gostam da fé, até o ateu reconhecia que ele é um homem íntegro. Olha que testemunho maravilhoso. Grandes e pequenos. Aleluia, cada um receberá um galardão segundo a sua obra. E diz, e chegou o tempo de destruíres aqueles que destroem
a terra. Irmãos, a palavra aqui, como nós vivemos essa época de atenção ambiental, e não se iluda, é tanta mentira a respeito do clima no planeta, e é um assunto que não vale a pena nem ventilar ele, porque é extenso, mas tem mais mentira do que verdade em tudo isso. Irmãos, o texto aqui não está falando de cuidado com a natureza. Mas se Deus não se importa, mas é num outro ambiente bíblico que está contido o cuidado com a natureza. Deus tem cuidado com a natureza? Tem sim, mas aqui não está falando disso. A palavra aqui no original, ela designa a pessoa corruptora. É a pessoa pervertida moralmente, é a pessoa perversa, a pessoa devassa, a pessoa maligna, que ela não se contenta em ela ser uma pessoa perdida. Você já teve alguma vez a impressão que tem legisladores que legislam a favor dos bandidos? Você já teve essa impressão? Vou dar só um exemplo, só um. Você já viu outros? Dizem que um adolescente não pode votar, não pode participar de um pleito eletivo, porque ele não tem conhecimento nem instrução suficiente para decidir o futuro político de uma nação ou de uma cidade. Mas dizem que o mesmo adolescente pode mudar de sexo e ele já está preparado para isso. Eles não querem desgraçar a vida desse adolescente? O que eles não falam é que depois a indústria farmacêutica e a medicina faturam milhões em cima dos desgraçados. É disso que a palavra de Deus está falando, é só um exemplo. No nosso país teve legisladores que queriam transformar, e um dia eles vão conseguir, eles vão transformar a prostituição numa profissão. Ora, prostituição é profissão? E eles argumentam, mas sempre existiu. Bom, se for porque sempre existiu, então podemos matar uns aos outros. Porque Caim já no início já matou seu irmão, porque sempre existiu, notaram que é desonesto. Já pensou numa mesa, numa janta, na sua família? E aí, minha filha, o que você pretende fazer da vida? Pai, eu quero ser prostituta, essa vai ser minha profissão. É isso que diz aqui, os destruidores. A ideia é da pessoa pervertida, perdida moralmente, sem bússola, mas que ela não se satisfaz em perder-se, ela quer corromper os demais. A palavra de Deus diz assim: vai chegar um dia que o Senhor vai virar o seu rosto contra essa pessoa, porque não se iluda. Eu já menti, eu já enganei pessoas, eu não sei se você já, mas no momento em que eu mentia, eu já sabia dentro de mim que eu mentia. Quando eu enganei alguém dentro de mim, eu já sabia que eu enganei. Por quê? Porque eu sou um agente moral. Ora, você quando faz uma coisa errada, não sabe na mesma hora que está errado? Claro que sabe, porque nós somos agentes morais. E eu não me surpreendo que um homem faça coisa errada, porque infelizmente a queda atingiu todos nós. Não me assusta que uma pessoa erre, peque, transgrida. Não me assusta, não me escandaliza mais. Mas que alguém tente legislar, transformando a coisa certa em coisa errada, e a coisa errada em coisa certa, haverá um dia para essas pessoas. Aleluia. E por isso houve uma festa, um júbilo, uma alegria. E finalizando, e agora sim finalizando o capítulo 11. Abra uma última vez no capítulo 11, no versículo 19. Há muita limitação em mim, queridos. Eu vejo aqui algo maravilhoso, eu sinto quando eu leio e estudo algo maravilhoso. Mas eu tenho dificuldade de comunicar. Mas eu tenho orado: Senhor, comunica Tu, para que a igreja entenda para onde que nós estamos indo. Diz assim: abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, e trovões, e terremotos,
e grande saraiva. Amém. No meio de toda aquela festa, quando começaram a glorificar a Deus, pelos motivos que já citamos, no meio de toda aquela festa, aquela alegria, de repente alguém olha lá, a Arca da Aliança, e os salvos se voltam maravilhados. Abriu-se o templo de Deus, e foi vista a Arca da Aliança. E quando eles vêm, acontece trovões, relâmpagos, terremotos, grande saraiva. Irmãos, se você for olhar o dia, lá em Êxodo capítulo 19, venha por favor o versículo 16, quando a arca está para ser dada, a sua cópia ao homem, diz assim no capítulo 19, no versículo 16 de Êxodo: aconteceu ao terceiro dia, porque eles estavam em consagração, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos. Notem que aqui não houve grande saraiva. Lá no céu vai ter até uma grande saraiva, vai ser maior do que a primeira. A manifestação do poder, da glória e da presença do nosso Deus. E uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Note que não é alguém da equipe de Moisés que está tocando buzina não, irmãos. Isso vem de Deus, uma glória de Deus manifestou-se. E diz assim: e Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. É o momento deles conhecerem as tábuas da lei, a Arca da Aliança. E presta atenção, a palavra igreja, ela não está no Antigo Testamento. Essa palavra, ela é a transliteração da palavra original eklésia. Ek quer dizer tirado, é para fora. Já falamos sobre isso. Ex-funcionário é que saiu da empresa, ek. E a palavra eklésia significa tirados para fora. Então notem, essa palavra igreja você não vai achar no Antigo Testamento, mas o conceito de igreja está aqui. Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus. Sabe o que eu fiz com vocês esta noite? E tenho feito toda quinta e todo domingo, e farei enquanto o Senhor me der vida e força. Eu tenho tirado vocês para fora do arraial, e trazido este lugar, e colocado vocês na presença de Deus. Aleluia! E vocês têm sido iluminados, vocês têm sido tocados pelo fogo da presença de Deus. Enfermidades têm sido curadas, aleluia, grilhões têm sido quebrados, aleluia, correntes partidas, aleluia, e o Espírito de Deus tem se manifestado na sua vida. Isso é igreja, é levar o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus. Você que está me assistindo em casa, no seu sofá, você está errado. Não está errado por assistir, mas está errado porque podia estar aqui. Igreja é sair do arraial, é sair do sofá, sai da geladeira, sai de perto da cafeteira, sai do seu ambiente e vem, aleluia, para o monte, ao encontro de Deus. Ah, mas eu cheguei atrasado. Acho que alguém aqui não chegou atrasado. Ah, mas não daria nem tempo de eu jantar. Acho que todos aqui jantaram. Se eu fosse, eu não poderia tomar banho. Acho que todos aqui tomaram banho. Igreja é isso. Sai da sua casa ao encontro de Deus. Aleluia, aleluia. E vindo a este lugar, nós fomos iluminados. Aleluia. Nós não temos uma clareza, há necessidade de que o Senhor levante o espírito profético no meio da igreja, para que os crentes entendam, e que o Senhor abra os vossos sentidos espirituais. Vocês podem ter certeza, nós estamos agora diante do monte de Deus, olhando para Ele em espírito, olhando para Ele pela fé, e a sua glória brilha. E se os seus olhos espirituais fossem abertos, você veria que os crentes estão iluminados nesta hora, aleluia.
pela presença poderosa de Deus. Aleluia! Essa manifestação da arca de Deus, da arca da aliança, cercada de todos esses eventos, ela acontece como um mandamento. Venha para o final da sua Bíblia, Hebreus, capítulo 9. Olha o que diz o versículo 3. Mas depois do véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Aqui está falando da tenda da revelação. Havia um primeiro ambiente, que era o lugar santo, e um segundo ambiente chamado lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo, separados esses dois ambientes por um véu. Flávio Joséfo, um judeu historiador do primeiro século, disse que esse véu tinha vários centímetros e não poderia ser rasgado nem por tração animal, de tão forte que era. Diz assim, versículo 4, que tinha um incensário de ouro, e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Capítulo 8, versículo 5, diz assim: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. O que o escritor está dizendo é que a arca que estava lá em Israel, no tabernáculo, era uma réplica, uma cópia das coisas que estão no céu. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Antes de João, Moisés já tinha visto lá no céu a arca de Deus. Tinha visto. E foi dito: faça conforme o modelo. Agora, abra por favor Mateus, é o momento da crucificação, o momento da morte do Senhor. Diz assim: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Lembram que eu disse? Flávio Joséfo, historiador do século I, disse que o véu tinha centímetros de grossura. Ele não poderia ser rasgado por uma pessoa, dificilmente por tração animal. Aqui diz, ele rasgou-se como? Em duas partes. A partir da onde? De cima, de alto a baixo. Porque vejam, queridos, nesse lugar onde estava a arca, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Só ele, uma vez por ano. Porque havia uma separação entre Deus e o seu povo. Havia uma separação. Mas quando Jesus morreu, foi rasgada. É como se Deus dissesse: acabou a separação. Aleluia. Por isso a Escritura diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo dizendo: pode chegar, aleluia, não há mais separação, aleluia, nós somos o povo do Senhor, e o Senhor é o nosso Deus, aleluia, não há mais separação, bendito seja o nome maravilhoso do Senhor, aleluia. E 5 minutos e nós terminamos, para você não deixar eu falando aqui sozinho. Abra sua Bíblia em Gênesis 49, por favor. Eu te adoro, Senhor. Eu me uno a todos os que te louvam e te adoram em espírito e em verdade. Gênesis 49. Notem que nós estamos no começo da Bíblia e nós daqui a pouco iremos para o final da Bíblia e vamos entender que ela é toda uma escritura só e que ela aponta sempre para Jesus. Jesus é o centro da palavra de Deus. 49 de Gênesis, versículo 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão.
Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Lembra de Hebreus 13:8? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Notou a figura aqui? Um leãozinho, um leão velho. Fala da passagem do tempo, mas ele é o leão para sempre. Jesus, o leão da tribo de Judá, conforme Apocalipse capítulo 5. E diz assim, versículo 10: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador de entre seus pés, até que venha Siló. A ele se congregarão os povos. Nós não vamos ler, para eu ser fiel ao tempo. Josué capítulo 18. A palavra de Deus diz que depois de ter andado 40 anos no deserto, o povo do Senhor, e acampavam em um lugar, e depois se moviam, e acampavam em outro lugar, iniciavam outras jornadas, e acampavam novamente, outra jornada. A palavra de Deus diz que sobre eles havia de dia uma coluna de nuvem, e à noite uma coluna de fogo. E quando a nuvem parava, eles paravam, montavam a tenda, montavam os arraiais. E quando a nuvem começava a se mover, é porque Deus estava se movendo. Nunca ande sem que Deus ande primeiro. Deus tem uma direção segura para a minha e para a sua vida. E durante 40 anos eles estiveram assim. Mas quando eles chegaram em Canaã, a terra prometida, eles chegaram no lugar para onde Deus disse que os levaria. Aonde que a tenda foi montada? Siló. Era Deus dizendo para o seu povo: vocês chegaram, agora pode montar a tenda permanentemente, e ela vai ficar lá em Siló. Quando a palavra de Deus diz que eles viram a arca de Deus, sabe o que isso significa? Nós que temos andado nesta vida, de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, saindo de um lugar para o outro, vencendo as dificuldades, quando nós chegamos a Siló celestial e virmos a arca da aliança, sabe o que isso significa? Nós chegamos. Pode descansar. Oh, aleluia! Agora você chegou ao seu destino último. Você chegou ao lugar para onde o Senhor esteve te conduzindo durante a sua vida. Mesmo em momentos que você não via, o Senhor estava te levando. E se lá em 19 e 17 de Êxodo, a Escritura diz: e Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. A hora que nós chegarmos lá e virmos a arca da aliança, sabe o que significará? E Cristo levou a igreja para fora da terra, ao encontro do Senhor. Eu quero orar contigo. Aleluia. Eu quero orar sobre a sua vida. Aleluia. O seu coração está preparado? Ponha-se de pé gentilmente. Quem sabe você está cansado, fatigado. Os problemas parece que não têm solução. Eu quero dizer para você, mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Permaneça fiel, permaneça no caminho. A hora de parar não é agora. A hora de parar é quando nós chegarmos a Siló e nos congregarmos a Cristo Jesus, o Senhor. Ó Deus querido, te adoro, te adoro, te adoro. Eu te louvo, Senhor, te exalto e te engrandeço. Obrigado pela tua palavra, ela é poderosa. Ela acrescentou a fé do meu irmão, da minha irmã. A tua palavra está agora entre nós, curando as enfermidades, desfazendo as doenças. Está agora mitigando, Senhor, toda a miséria,
Ó Deus, está destruindo, Senhor, as armas do inimigo. A tua palavra, ela é poderosa, ela é fiel, aleluia, ela é eficaz. Ó Deus, ajude esta igreja, que ninguém pare antes de chegarmos a Siló. E tu que conheces o coração e sabes o pensamento de cada um de nós, aquele que chegou a este lugar com o coração desesperançado, desanimado, que a tua palavra, que é suficiente, que é bastante, fortaleça a vida deste irmão e desta irmã. E quando o Senhor nos chamares, o Senhor nos encontre te esperando, aleluia, e então estaremos para sempre com o Senhor. Oh Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença neste lugar. Ó Deus, apaga o pecado, apaga a transgressão, eu te peço, desfaz todo o mal e dá-nos um coração onde o Senhor seja o centro e onde o teu Espírito faça morada. Aleluia. Eu oro com ousadia, eu oro com fé, Senhor, mas eu oro com reverência e temor, e oro assim para o meu bem, para o bem desta igreja e para a glória e o louvor de Cristo Jesus. Você pode orar um minuto, ore um instante, você fala em outras línguas, alegra o teu coração. Há uma festa nos esperando. Adore a Jesus. Diga que você está voltando para casa. Diga que você não vai desistir, que você não vai parar. Fala para o Senhor: me aguarde, meu Senhor, eu estou voltando para casa, eu haverei de chegar. Ó Deus, abençoe a tua igreja, Senhor, e eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus os abençoe com esta palavra, porque ela é poderosa.